Ó, na boa, mesmo sem ver jogar, o Corinthians passa a ter, talvez, o melhor sistema defensivo do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Não é o melhor zagueiro do Cone Sul, não era isso? Era. E fora ele, o Flamengo você não coloca? O Grêmio você não leva em consideração? O Flamengo, Benja, ele tem uma dupla de respeito hoje de zagueiros. Aí o Rodrigo Caio tá jogando bem junto com o Léo Duarte, mas imagina, por exemplo, o Gil ao lado do Bruno Mendes. Porque o Bruno Mendes, Benja, é o zagueiro titular do Corinthians, junto com o Gil. Eu espero que o Carille tenha essa sensibilidade e não ficar escalando por nomes ou por predileções. Mais 10? Então, já temos a melhor dupla do mundo. Mas quando ele declarou isso, Pascoal... Nunca jogaram. Não tinha o Bruno Mendes ali ainda, mas é verdade. Mas você não coloca a defesa do Flamengo? O Bruno Mendes só jogou de lateral até hoje. Então, por exemplo... Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Duarte... Hoje é o René. E o René. Trauco. Por exemplo, hoje, colocando em comparação Cássio e Diego Alves, quem é melhor? Eu prefiro o Cássio. Eu também. Vamos lá, Rafinha ou Fagner? Rafinha. Isso dá uma briga, hein? Então, é uma boa briga. Eu acho boa briga? Boa briga. Fagner e Rafinha? Uma boa briga. Não vai embora, não vai embora. Você acha que é discrepante com relação a quê? Vamos lá. Não dá boa briga nada. O Rafinha é melhor que o Fagner, gente. Pelo amor de Deus. Quem é o melhor lateral direito do futebol brasileiro hoje? O Daniel Alves. Não, tô falando no Brasil. Brasileiro, aqui, jogando no Campeonato Brasileiro. Pode ser, pode ser o Fagner, pode ser o menino do Grêmio. Pode ser o menino do Grêmio. Não. Se você perguntar lá em Porto Alegre, por exemplo, com a torcida do Grêmio, os caras vão dizer que é o Leonardo, o que ele chama? Leão Gomes, eles acham que é o jogador que vai pra seleção. Exatamente, eles acham isso. Então não é discutível. Não é discutível. O lateral que tá na seleção brasileira aí, substituindo o Daniel Alves, inclusive jogou a Copa do Mundo com a camisa do Brasil, é o Fagner, não foi o Léo Gomes, mas enfim. Sim, aí eu acho que é pau a pau. Mas mano, o Fagner tá... vai entrar naquela discussão de anteontem, eu não tô mais afim de falar sobre isso. Entendeu? Então, para finalizar o meu raciocínio, eu acho que são laterais do mesmo nível. O Fagner, já que é o melhor lateral brasileiro, pelo menos no meu conceito, eu acho que não dá para descartar colocá-lo numa comparação com o Rafinha. Mas vamos lá. A dupla de zagueiros, se montar uma dupla com Gil e Bruno Mendes comparado com Rodrigo Caio e Léo Duarte, eu acho que o Corinthians leva vantagem. E na lateral esquerda, aí Trauco ou Danilo Avelar, ou então o Danilo Avelar junto com o René, eu acho que isso equivalem. Na minha visão, o Corinthians leva vantagem das 5 posições do sistema defensivo, leva vantagem... E do meio campo pra frente, vamos ver. Não, aí o Flamengo dispara. Mas o time que não toma gol é o Palmeiras. Eu tô falando do sistema defensivo. Quem tem a melhor defesa do Brasil, o Flamengo e o Corinthians e o Palmeiras. Mas Kahneman e Jeromel não leva em conta? Não, mas eu tô falando assim, pelos números, agora, o time... Dedé e Léo, vocês vão levar em conta? O Palmeiras não perde a 32 rodadas no Brasileiro muito por causa da defesa. E se o Guilherme Dedé e Léo também não leva em conta? Também não tá no mesmo patamar? Aí o Corinthians passa a ter uma vantagem nos dois zagueiros, mas o Flamengo passa a ter vantagem nas laterais. Você nem viu esse Bruno Mendes jogar até hoje, você só viu ele jogar no Sub-19 do Uruguai, Sub-23. Mas falar depois que tiver... Não, mas você não pode afirmar... Aí é mais fácil. Não pode afirmar que Gil e Bruno Mendes... E bem pago. Não, pra pode dizer que o cara tem um futuro. Você não pode afirmar que Gil e Bruno Mendes vai ser a melhor dupla de zaga do Brasil. Eu posso sim, você me cobra depois que eu errar. O Bruno Mendes, eu também espero que seja um jogador uruguaio, jovenzinho e tudo, mas ele só jogou no Corinthians até agora, o quê? Duas partidas. Mas com intensidade. Ele disputou fraldinha no... O cara improvisado jogou muito. Foi expulso no último jogo. Então, o cara pegou o lado esquerdo mais forte do futebol brasileiro hoje. Não tá tão empolgado com esse Bruno Mendes. O lado esquerdo mais forte do futebol brasileiro hoje, quem tem, é o Santos. Inclusive à frente até do próprio Flamengo. Porque o lateral esquerdo do Flamengo aí é morto. Não, Zeca não. Você tem ali na lateral esquerda o Jorge, Pituca e Soteldo. É um lado esquerdo extremamente forte. Melhor que do Palmeiras? O Palmeiras tem Diogo Barbosa. Se você pegar pela esquerda aí... É que o Palmeiras não tem aquele volante que come pra lá. Não, o Dudu tá jogando pelo lado direito. O Zé Rafael... Mas eu acho o lado esquerdo do Santos extremamente forte. Mas, olha, e o Bruno Mendes jogando improvisado de lateral, quando precisou até pegar jogadores no mano a mano, o Soteldo não passou por ele. Ficou uma dúvida aqui no ar. No final das contas, falando sério, não entendi. A defesa do Flamengo é melhor, do Corinthians é melhor que a do Flamengo? Se o Carille usar as melhores opções que ele tem no elenco hoje, sim. Se ele formar um sistema defensivo com Cássio, com Fagner, com Bruno Mendes, Gil, se o Gil vier de fato, e o Danilo Avelar, o Corinthians passa a ter hoje o melhor sistema defensivo do Brasil. E se o Flamengo tiver tudo isso, melhor sistema defensivo do Brasil. Não? Do Brasil. Aí o Flamengo passa a ter uma vantagem. O único jogador dessa defesa aí que eu trocaria pelo Santos é o Cássio, mas nenhum. Quer dizer, você acha que o Ferraz melhor que o Fagner? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O Vitor Ferraz é um jogador tático. Respeito. Ele é um jogador tático que não joga só pelas beiradas, ele faz o meio. É um jogador completamente diferente do Cássio.
Do Fagner. Perdão, do Fagner. Mas o Fagner pro sistema, essa função? Não. O Cássio só joga pela beirada. Tem Fagner. Só joga pela beirada. Ele não afunila. Ele não afunila e joga pelo meio. Ele não se torna um volante durante o jogo. Acho que até por questão de opção do treinador. Não estou dizendo que ele não faz isso porque ele não quer. Eu acho que o treinador não pensa assim o futebol. E é o direito do treinador do Corinthians. No Campeonato Paulista ele foi quase armador do Corinthians. Ele jogou muito bem. Eu sempre fui um crítico do Fagner, questionei a presença dele na seleção e tudo mais, na Copa do Mundo. Mas o ano de 2019 para o Fagner está sendo o auge da carreira dele. O que ele jogou nesse primeiro semestre... válvula de escape do Corinthians, não é só um cara marcador ali, cumpridor e fecha a defesa. O Cássio salvou muitas vezes o Corinthians e o Fagner também na parte ofensiva. Assistência, Sul-Americana fez grandes jogos. Tudo pela beirada, Rodrigo. Tudo pela beirada. Ele é a válvula de escape do Corinthians. O que eu estou dizendo... Eu quero dizer assim, que ele se mostrou até armador, lateral. Mas é um jogador que joga só numa faixa de campo. O Vitor Ferraz é um jogador que joga em vários setores do campo. Então, se você me pergunta, Fagner ou Vitor Ferraz? Do jeito que o Santos está jogando hoje, o Vitor Ferraz cumpre muitíssimo bem. Os dois zagueiros do Santos, ou três, dependendo, eu não troco por nenhum do Corinthians. Por nenhum, nem pelo Gil. Nem pelo Gil. Não troco. Também, mas não troco. E o lateral esquerdo do Santos, para mim, é melhor que o lateral esquerdo do Corinthians. Então, se você for fazer uma comparação dos 5 do Corinthians, atrás, goleiro, lateral, zagueiro e lateral, só o Cássio. Então, dizer que a Corinthians é a melhor defesa do Brasil com a chegada do Gil e a efetivação do Bruno Mendes, que a gente nem sabe se vai jogar bem, parece que é um bom jogador e a gente não viu jogar de zagueiro até agora, a gente viu jogar de lateral 2 partidas e acho que ele foi bem nesses 2 jogos, concordo com o Mano, eu acho que é um pouco precipitado. Eu acho o bloco. Olha, dessa linha defensiva do Santos, eu respeito a opinião do Sormani, a gente tá aqui para debater ideias. Lógico. Mas eu só trocaria aí o Jorge pelo Avelar. O restante eu acho que o Corinthians leva vantagem. Quem eu quero... Eu não colocaria no mesmo patamar, por exemplo, o Cássio do goleiro do Santos. Pode ser o Vladimir ou o próprio... Olha, quem eu quero Vladimir, não me quero... Qual é o nome do... Everson e o Vanderlei. Quem eu quero não me quero, fala aqui. Esse Mano é engraçado. Diga. Corinthians, o melhor sistema defensivo do Brasil... Quando qualquer outro jogador vem da China, tem que ponderar, porque ficou X anos na China. Aí quando vai para o Corinthians, é melhor, olha, nem precisa ver jogar. O clubismo do Mano é muito forte. Tem aqui o Wendel Marcelo. O Mano é um brincalhão. Todo jogador que vai para a China, ele fala na volta, calma, nós não vemos jogar. Quando é pro Corinthians, ele diz, nem precisa ver jogar. Olha aqui. Não, mas eu tô pontuando, desde que o Gil volte a jogar da forma como ele jogou. Todo mundo faz isso quando os jogadores estão retornando. A torcida do Palmeiras não fez isso com o Ricardo Goulart? Olha, o Ricardo Goulart... O Gabriel SRN, ele fala aqui, Benjamin, pergunta ao Pudim de Bomba, onde que o Soteldo é melhor que o Bruno Henrique do Flamengo? Eu falei lado esquerdo. Quando você fala lado esquerdo, você tem que contar o lateral, o volante que joga pela esquerda ou o meia e o ponta esquerda do ataque. Ou você não entendeu essa parte? Por exemplo, você acha que hoje está no mesmo nível o René com o Jorge? Você acha que tá? Por exemplo, o volante do Flamengo hoje, que cai pela esquerda, tem a qualidade do Pituca? Eu também acho que não. Como é que o Jorge não foi pro Flamengo? Como é que o Flamengo não também... o Jorge? Isso é... O Flamengo também estranhei bastante. O Jorge foi oferecido ao Flamengo. Então, mas como é que o Flamengo sequer fez uma proposta. Olha, o Mengo... Fala aqui, aí dizem que não são clubistas. Ficam com raiva quando são chamados de bairristas. Olha a análise do Mano. É meu ponto de vista, velho. Se você não concorda, o problema é seu, fica com o seu. Responde assim pro cara, responde assim. Aí fica esse papinho bairrismo, clubismo. Eu tô andando, velho, porque você pensa. A Cíntia Santana fala bem já... Essa risada é muito legal, essa que você faz, acho super bacana. O Mano tá brincando, né? Fagner na mesma prateleira que o Rafinha, mano, que isso? Bom, desculpa, o Fagner até o exato momento é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. O Pablo Machado... O Rafinha tem potencial para se tornar o melhor, mas até agora o Rafinha vai... Mas isso vale pro Gil, então. Também vale. Vale pro Gil, então se contratar o Gil, Bruno Mendes e Gil vão se tornar a melhor zaga do futebol brasileiro. Esse é o meu filho. Aí quando chega o Rafinha não jogou ainda.
Não, mas peraí. O Rafinha não vale, a zaga do Palmeiras não toma gol. A zaga do Palmeiras não tomou nenhum gol. Peraí, eu não falei isso, Sormani. O que eu disse foi que eu coloco na mesma prateleira hoje, no futebol brasileiro, o Fagner e o Rafinha. Eu não disse que o Rafinha não pode ser melhor que o Fagner, mas eu acho que ambos estão na mesma prateleira. E eu tô falando a respeito do Gil, embasado no que ele já jogou no Corinthians. Olha, os telespectadores têm razão. O cara que tá tanto tempo na China, ele não tá sendo testado como ele era testado aqui no Brasil. Ele pode ter tido uma queda gigante. O Pablo Machado fala pra você, olha, o Gil vem pra se aposentar no Corinthians, não é o mesmo de anos atrás. E ele é corintiano, não cria expectativas, porque convenhamos, ser titular nessa zaga do Corinthians é moleza. Então, Henrique e Manuel, só por Deus. Eu tô amparado também no que o Júnior Urso tem apresentado. O Júnior Urso também estava no futebol chinês e quando veio pra cá, com pouco tempo, ele se adaptou e jogou muito. O Raí Miller, pô, você acha que esse cara é São Paulino ou não? Não. O Raí Miller. O clubismo tá feio, hein, mano? Não, você chama Raí Miller e eu sou clubista. Vai pro inferno, mas ele não é jornalista, ele não tá em São Paulo na mídia. Eu não sou, tô aqui pra o falar. O Cláudio Júnior, bem já! Essa foi boa, mano. Com todo respeito, o Mano chora muito, ele é muito clubista. Tem uma incoerência dele. Ó, o último, que é muita porrada nele. Não, tem duas aqui. O Peter Almeida. Olha, entendo o clubismo do Mano, pois também sou torcedor, mas a melhor defesa do Brasil... Mas respeito, o Sormani com a razão, porém nem o goleiro eu não trocaria. Diego Alves é melhor que Cássio, minha opinião. Abraço ao melhor programa do Brasil. Igor Canamaro. Ô Benja, eu gosto dessa esperança do Mano. Pô, o Corinthians tem um sistema defensivo bom, mas falar que será o melhor do Brasil é difícil, hein? A dupla de zaga do Santos é muito melhor com Gustavo Henrique e Aguilar. Esse Aguilar joga muito. Se esse Aguilar jogasse em qualquer time, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, no Flamengo, esse cara seria hoje idolatrado em toda a mídia. Esse cara é muito bom jogador. Mas ninguém vê o Santos jogar, entendeu? O Nuno Lima fala assim, por que o Rafinha é o melhor lateral do Brasil agora, hein, Sormani? Ele é melhor que o Fagner, entre outros? Porque ele vai jogar agora no Flamengo. Ele vai jogar no Flamengo. Quando ele se... Não, a discussão era em cima da defesa do Flamengo e defesa do Corinthians. Eu acho o Rafinha mais jogador do que o Fagner. Eu acho. O Fagner disputou uma Copa do Mundo, é verdade. O Rafinha poderia ter disputado também. Quem foi que falou aqui? Acho que foi o Facincani, né? Que é uma mancha, é uma mácula no currículo de qualquer treinador que passou pela seleção brasileira nesse período e não ter levado o Rafinha. Só um detalhe, o Raí Miller falou, avisa ao Mano que eu sou Flamengo. Nossa, então você é um baita paga-pau ainda. E clubista ao contrário. E muitas vezes utilizam números aqui para embasar o argumento aqui no programa, o que é extremamente legal também, porque eu acho que isso aí acaba dando aí um pouco mais de credibilidade para o que a gente fala. E, por exemplo, hoje a zaga do Corinthians, dentro do Campeonato Brasileiro, ela só perde para o Palmeiras em termos de gols tomados, de gols sofridos. O Corinthians empata com o São Paulo, é a segunda zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro. Isso jogando com Manuel e Henrique, hein? Com Manuel e Henrique. A partir do momento que você efetiva o Bruno Mendes como titular ao lado do Gil, se ele vier de fato, não dá para questionar e falar que o que eu tô falando é um absurdo. Os números com Manuel e Henrique já mostram que eu tenho razão. Quantos gols tomou a defesa do Corinthians? O Corinthians tomou até agora 5. Tem uma porrada no senhor. 5 gols. Se o senhor falar, não lê, eu não leio. O Palmeiras tomou 2.